Bem-vindos a uma incrível expedição pela história e pelas páginas sagradas da Bíblia. Hoje, nos aventuramos na cativante narrativa das 12 tribos de Israel e no intrigante mistério que envolve as chamadas tribos perdidas. Esta história se desenrola na rica linhagem da história israelita antiga, uma tapeçaria tecida com fios de fé e destino. Mas quem eram essas tribos e por que o conceito de tribos perdidas persiste em nossa imaginação? Antes de embarcarmos nesta busca pelo entendimento, assegure-se de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações para se juntar a nós em uma notável viagem pela história. Vamos descobrir a verdade sobre as 12 tribos e seu legado, guiados pelas palavras divinas da Bíblia. De acordo com os relatos bíblicos, essas tribos eram descendentes de Jacó, um homem a quem Deus renomeou Israel, conforme contado em Gênesis capítulo 32, verso 28. Seus 12 filhos foram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, como mencionado em Gênesis capítulo 5, verso 23 a 26, Êxodo capítulo 1, verso 14 e 1 Crônicas capítulo 2, versos 1 e 2. Quando as tribos de Israel herdaram a terra prometida, uma reviravolta única se revela. Os descendentes de Levi, ao contrário dos outros, não receberam uma porção territorial para si, como aprendemos em Josué capítulo 13, verso 14. Em vez disso, foram escolhidos para servir como sacerdotes em toda a terra. Outra história notável se desdobra na tribo de José, pois Jacó adotou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, dando a José uma porção dupla por ter salvado sua família da fome, uma narrativa encontrada em Gênesis capítulo 47, versos 11 e 12. Essa divisão intricada das tribos significa que as tribos que herdaram a terra prometida foram Rúben, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, Benjamim, Efraim e Manassés. A épica história continua com a divisão de Israel após o reinado do rei Salomão. O reino de Israel se dividiu em 2 entidades separadas, com Judá no sul, compreendendo as tribos de Judá e Benjamim. No norte, as tribos restantes se uniram para formar o reino de Israel. Ao longo dos anos, muitos israelitas do Reino do Norte migraram para o sul em busca de refúgio da apostasia que assolava sua terra natal, como detalhado em 2 Crônicas capítulo 11, verso 16 e capítulo 15, verso 9. Tragicamente, o Reino do Norte conheceu seu fim nas mãos dos assírios, levando à deportação e morte de muitos de seus habitantes. Aqueles israelitas que sobreviveram a essa calamidade provavelmente se integraram ao reino de Judá, seguindo um padrão estabelecido pelos fiéis. Figuras notáveis como Jesus de Judá, Paulo de Benjamim e João Batista, um levita, são exemplos dessa unidade. Embora a identificação da tribo de um judeu moderno possa ser desafiadora pós-diáspora, as divisões tribais ainda têm significado. Isso é especialmente evidente no contexto apocalíptico, onde, durante a tribulação, 144.000 judeus, 12.000 de cada tribo, serão selados por Deus, como previsto em Apocalipse capítulo 7, versos 5 a 8. O conceito das tribos perdidas de Israel gira principalmente em torno das 10 tribos do Reino do Norte, que caíram diante dos assírios por volta de 722 a.C. Essas tribos, Rúben, Simeão, Levi, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon e José, com sua tribo dividida em Efraim e Manassés, são o foco deste enigma intrigante. Conforme os anais da história relatam, a maioria das pessoas do Reino do Norte foi deportada para a antiga Síria, como relatado em 2 Reis capítulo 17, verso 6. Muitos dos judeus que permaneceram na terra se casaram com pessoas enviadas pelo rei assírio para habitar Samaria, conforme revelado em 2 Reis capítulo 17, verso e Esdras capítulo 4, versos 2 e 3. No entanto, é importante observar que a narrativa das 10 tribos perdidas se baseia em inferência e suposição, em vez de ensinamentos bíblicos diretos. A história está envolta em mistérios, lendas e tradições, cada uma oferecendo explicações diferentes para o destino dessas tribos. Alguns afirmam que as 10 tribos migraram para a Europa, com o rio Danúbio supostamente recebendo seu nome da tribo de Dan. Outra lenda sugere que a jornada das tribos as levou até a Inglaterra, postulando que os anglo-saxões são, na verdade, descendentes dessas tribos. Essa teoria está associada ao herético britanismo israelita, onde afirmam ser os verdadeiros israelitas, descendentes das tribos perdidas do norte de Israel, sendo eleitos verdadeiros escolhidos por Deus. Entre suas bases para esta teoria era a ideia de que a anglo derivado da palavra o anjo e que o saxão era uma transliteração do filho Isaque.
Surpreendentemente, diversos grupos ao redor do mundo afirmam descender das tribos perdidas. Índia, Nigéria, Etiópia, Paquistão, Afeganistão e até a América do Norte têm suas próprias afirmações únicas de conexão ancestral com essas tribos. Existem até teorias que associam os japoneses e os índios americanos às 10 tribos perdidas. No entanto, a verdade inegável é que as tribos perdidas de Israel nunca estiveram verdadeiramente perdidas. Muitos judeus que sobreviveram à conquista assíria eventualmente se reuniram com seus irmãos em Judá, como documentado em 2 Crônicas capítulo 34, verso 9. A Assíria, conquistadora de Israel, eventualmente caiu diante da Babilônia, que, por sua vez, invadiu o reino do sul de Israel, deportando as 2 tribos restantes, Judá e Benjamim, como mencionado em 2 Reis capítulo 25, verso 21. Os remanescentes das tribos do norte teriam feito parte das deportações babilônicas. 70 anos depois, o rei Ciro permitiu que os israelitas retornassem à sua terra natal, e muitos de todas as 12 tribos embarcaram na jornada para reconstruir sua nação. A noção de que as 10 tribos de Israel estavam perdidas é comprovadamente falsa, pois Deus conhece o paradeiro de todas as 12 tribos. Como a própria Bíblia atesta, todas elas estão registradas. Nos tempos do fim profetizados, Deus convocará testemunhas de cada uma das 12 tribos, como vividamente retratado em Apocalipse capítulo 7, versos 4 a 8. Isso é uma prova irrefutável de que Deus rastreou minuciosamente a herança de cada tribo. Nos evangelhos, figuras como a profetisa Ana, descendente da tribo de Asser, Lucas capítulo 2, verso 36, e a linhagem levítica de Zacarias e Isabel, da qual surgiu João Batista, Lucas capítulo 1, verso 5, testemunham a contínua existência dessas tribos. Paulo, um benjaminita, Romanos capítulo 11, verso 1, fala da promessa que todas as 12 tribos servem ardentemente a Deus e esperam ver cumprida. Para concluir, há uma abundância de evidências bíblicas apontando para a sobrevivência das 12 tribos de Israel. Elas desempenharão um papel fundamental no reino messiânico, como confirmado no livro de Atos. As tribos não desapareceram nem foram esquecidas, pelo contrário, são fundamentais no plano divino de Deus. Na epístola de Tiago, ele dirige sua mensagem às 12 tribos espalhadas entre as nações, enfatizando sua presença e significado contínuo. Esperamos que esta expedição pelos mistérios e verdades das 12 tribos de Israel tenha iluminado sua compreensão da Bíblia. Para discussões mais esclarecedoras, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para futuras atualizações. Obrigado por assistir, e que a sabedoria da Bíblia continue a guiar seu caminho.